Bom dia. E aí, pessoal, belezinha? Bom dia a vocês, tudo certinho? Tudo bem. Bom, estou em Bom dívida com dia. vocês. Bom dia, eu sei, porém, toda a equipe de professores está usando muito a mesma plataforma para poder disponibilizar materiais. Então, essas listinhas extras aí tá um pouquinho complicado de fazer ao mesmo tempo. Mas eu vou lançar as duas coisas, tá? Eu vou lançar a lista, ainda mesmo que eu libere agora a lista normal de exercícios da apostila de meiose, eu vou liberar também a lista junto à lista extra, tá? E vocês se organizem da melhor forma para poder fazer os dois materiais. Quanto à aula de vírus, né, é a aula de hoje, vocês vão receber essa apostila quando? Alguém sabe me dizer? Já é agora no final dessa semana? Eu não sei quando não. Eu imagino que seja no início do próximo mês mesmo. Mas Que é vocês semana que vem, costumam, né? por exemplo, então, mas a do mês passado vocês receberam que dia do mês? Vocês sabem me dizer? Foi no início também, mas eu não lembro o dia, não. Ah, porque qualquer coisa eu libero uma lista antes também. Eu vou procurar saber com a Jarline e aí eu libero outra lista para vocês sem problema. Ok? Tudo bem. Bom, galera, seguinte, nossa aula de hoje, como eu coloquei no grupo, é aula sobre virals, beleza? Então, falaremos hoje sobre estrutura viral,
como é que se dá aí multiplicação viral, resistência viral, enfim. Beleza? Então, vamos nessa. Vírus. Primeira coisa, né? Que todo mundo fala. Vírus é um ser vivo ou não é um ser vivo? E aí, o que vocês acham? Eu vou começar a escolher quem é que vai falar, hein, galera? Tara, fala comigo aí. Desculpa, eu cortei alguém. Ah, era a Sara mesmo. Fala, Sara. Era eu. Não, porque não tem célula. Bom, a gente pode dizer que não é um vírus porque não tem célula, né? E para ser um ser vivo, é necessário uma estrutura celular. Mas o que a célula tem de tão importante para que eu considere esse indivíduo como ser vivo? DNA? Boa, DNA. Mas o DNA ele serve para produzir coisas, né? Então, assim, não adianta eu ter só o DNA, eu preciso que ela tenha reações químicas. Então, aonde eu estou querendo chegar? O que é necessário para eu considerar isso como uma vida, como vida isso? Qual é o nome que eu dou para o conjunto de reações metabólicas que ocorrem dentro da célula? Olha lá, começa com E, termina com metabolismo, vai. Metabolismo. Show, obrigado, Nara. Valeu, Tainá também, que eu vi ali que já ia liberar o áudio. Show, é isso aí, metabolismo. Que a gente viu metabolismo anabólico, metabolismo catabólico, tá? Então, essa é a ideia. Bom, então, muitos pesquisadores, né, em consenso, vão dizer que os virals não são considerados como seres vivos porque não possuem célula e porque não têm metabolismo próprio, ok? Mas alguns acreditam que possa sim ser considerado como ser vivo. E aí entra a questão do material genético que foi falado, né? O material genético ele está presente em todos os seres vivos, em todos os tipos celulares. Então, se o vírus possui esse tipo de material, é porque provavelmente ele tem ligação com esses seres vivos. Eles vão além, inclusive, eles acreditam que as células vieram de estruturas que eram próximas de vírus. Então, alguns pesquisadores consideram o vírus como um ser vivo. Porém, não é o que a comunidade científica preconiza, e por isso a gente vai dizer, então, que são parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles só possuem capacidade reprodutiva quando estão, né, parasitando uma célula. É basicamente isso que a gente precisa saber nesse momento, ok? Bom, existem vários tipos de vírus. Existem vírus com tipos de materiais genéticos diferenciados. Então, você vai encontrar vírus com DNA, você vai encontrar vírus com RNA. Esse RNA, ele pode ser um RNA positivo ou negativo, ele pode ser um RNA com capacidade de retornar a DNA, no caso dos retrovírus. Existem vários tipos, tá? Então, a gente vai ter sistemas enzimáticos ali que vão especializar o tipo de vírus que ele vai compor, tá? Bom, o genoma dele, como eu falei, pode ser de vários tipos, porém, a gente só vai ter, ele pode ser de vários tipos, mas ele só tem um tipo por vírus. Então, não vamos fazer essa confusão aí, tá? Então, ou ele vai ter DNA, ou ele vai ter RNA, ele não vai ter mais de uma coisa ao mesmo tempo, beleza? Cada um é específico para um modelo de ácido nucleico, tá? A estrutura dele é polimérica, ou seja, são pedaços que compõem vou colocar como indivíduo aqui, mas não estou considerando como ser vivo, ok?
pequena dimensão, né? Então a gente pode encontrar aí vírus de 10 nanômetros a 200 nanômetros, depende, né, do vírus que você está trabalhando. Existem vírus que têm maior capacidade estrutural, outros nem tanto. Se você pegar, então, hoje eu vou falar muito sobre coronavírus, ok? Que tem uma dimensão muito maior, então ele tende mais aos 200 nanômetros do que aos 10 nanômetros, né? Então isso acaba sendo uma coisa que contribui na visualização do vírus, na identificação do vírus e na neutralização dele, tá? Bom, especificidade. Os vírus, eles têm uma composição química que costuma ser bem específica, tá? E essa especificidade que ele possui causa uma resposta imunológica que é diferenciada. Então, é graças a essa diferenciação de respostas imunológicas causadas no corpo que faz com que a gente consiga identificar o grupo de vírus que está hospedando o organismo humano ou o hospedeiro que esteja sendo trabalhado. Esse termo plasticidade, por fim, é um termo muito recente, se você pensar na biologia como um todo, e ele significa o quê? A gente traz a plasticidade quando se estuda neurônio, né? Que é a capacidade de modificação. No caso dos vírus, a gente tem ali plasticidade como as chances que o vírus tem de sofrer alterações, né, de um hospedeiro para outro. E por que eu julgo isso extremamente importante? É porque a sua capacidade de variabilidade, né, de hospedeiro para outro, vai determinar se você consegue produzir uma vacina antiviral ou não, se você consegue identificar proteínas que são regulares, ou seja, que são específicas e mantidas ao longo das gerações desse vírus, ou se não tem isso. Então, por exemplo, até hoje a gente não tem vacina contra a AIDS, justamente porque ele tem uma plasticidade viral muito grande. Agora, você tem outros tipos de vírus, por exemplo, H1N1, que um vírus recente, né? Porém, a plasticidade dele é menor. Então, você não tem muitas variações das proteínas que compõem esse vírus. Não tem variações muito grandes. Então, você consegue classificar quem ele é e consegue produzir uma vacina contra esse tipo de família viral. Tudo bem até aqui? Rômulo, Diga. você pode explicar de novo o que é estrutura polimérica? Posso sim. A estrutura polimérica é quando você tem vários pedaços que se encaixam formando o vírus. Então, essa polimeria seria composições distintas que se agregam formando o vírus. Isso é uma estrutura polimérica. Ah, entendi. É como se fossem várias partículas que gerassem o vírus, é isso? Isso, é porque não é uma célula. Então, na verdade, você tem um aglomerado de proteínas ali que vão formar essa estrutura que carrega o material genético do vírus. Então, a gente vai chamar essa estrutura polimérica. Ah, tá, beleza. Beleza? Muito bem. Alguma dúvida mais? Posso passar? Bom, então aqui a gente vai falar sobre aquele tópico ali do tamanho, né, das estruturas virais. Lembrando que vai de 10 até 200 nanômetros, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, um eritrócito, que é uma hemácia, né? E aqui do lado, então a gente tem o diâmetro aqui, ó, dessa célula sanguínea, ela tem 10.000 nanômetros. Olha a bactéria do lado, ela tem ali entre 1.000 e 3.000 nanômetros, dependendo da bactéria. E aí a gente vê os vírus aqui do lado, né? Então, bacteriófago, bacteriófago é o vírus que infecta a bactéria. Ela pode ir de 50 a 225 nanômetros. Vê que passa um pouco dos 200 que a gente tinha falado, né? Então, é um exemplo aqui. Então, você tem esses pequenos vírus pox, que é de 200 a 300 nanômetros. Então, assim, há uma variância, tá? Outro bacteriófago de 24 nanômetros. Então, você vê aqui que existe uma escala entre 0 e 300, mais ou menos. Então, aqui outro
o vírus do mosaico, do tabaco mosaico, que é um outro tipo de vírus, também pode ir de 15 nanômetros a 300 nanômetros. Beleza? O do coronavírus, se eu não me engano, ele é em torno, eu fiz essa pesquisa, em torno de 200 nanômetros. Então, ele é um vírus grandinho, tá? Os pequenos são esses que estão, assim, até 100 nanômetros, mais ou menos. Então, é só para ter uma ideia. Ah, Romulo, e daí? E você está falando muito de tamanho, mas tamanho é documento? Bom, é documento no sentido de você reconhecer esse vírus. Quanto menor ele for, mais difícil o reconhecimento e mais fácil a entrada dele na célula. Então, é importante, sim, você saber o tamanho do vírus que você está trabalhando, tá? Ah, mas numa prova de vestibular, isso não importa muito? Então, numa prova não vai te cobrar o tamanho, não, tá? É mais para você saber a diferença entre eles. Beleza. E a morfologia viral? Como é que é a estrutura anatômica, né, de um vírus? Como eu falei, a gente tem ali uma estrutura polimérica, pedaços aí, geralmente proteicos, que vão formar, né, um envoltório para o ácido nucleico que é carregado pelo vírus. Beleza? Então, você tem aqui, geralmente, cápsulas proteicas, né? Então, você tem essa estrutura que vai estar levando o material genético, esse é um exemplo. E você pode ter envoltórios dessas cápsulas proteicas. Então, você tem vírus que são envelopados e vírus não envelopados. Essa é a diferença que a gente está vendo aqui. Tá? Bom, nesse caso que não é envelopado, a gente costuma chamar essa partícula viral de vírion. Tá? Tem uma outra também, que é só a proteína do vírus. Ou seja, esse material aqui produz uma proteína viral. A proteína viral, ela também tem capacidade de entrar numa célula e infectar essa célula. Não sei se vocês já ouviram falar o nome prion ou prion. Então, assim como tem virion, que é tipo o vírus não envelopado que entra na célula, você também tem o prion, ou também chamado de prion, que é a proteína do vírus que entra na célula infectando essa célula. Beleza? No caso do envelopamento, que é esse vírus aqui envelopado, a gente repara que o envelope ele serve para aumentar a proteção interna do vírus e ele também serve para aumentar as chances de aderência no tecido hospedeiro, tá? Então, ele protege contra uma ação imunológica, por exemplo, e ele também aumenta as chances de aderência. Esse outro aqui, o não envelopado, né, ele tem uma maior chance de ser degradado, beleza? Porém, ele é muito menor e ele pode estar em maior concentrações também no corpo, né, e se virem para causar aí uma infecção um pouco mais rápida, né? Você não depende da entrada desse envelope na célula. Você vai fazer um englobamento direto das cápsulas virais. Então, Rômulo, pode falar. desculpa, é porque a minha internet travou. Você falou que o envelope do vírus ele serve para quê? Para aderência na célula? Isso, ele ajuda na aderência do tecido, né? Ou então um tecido-alvo, digamos que seja do coronavírus, né? A gente sabe que não é um tecido, não existe um tecido-alvo, porque já foi comprovado que ele pode infectar células do tecido respiratório, mas ele também pode causar problemas de tecido neurológico, ele também pode causar problemas de tecido renal, né? Que é excretor, ele pode causar problemas do sistema digestório. Então, não existe uma via de regra. Mas, comumente, esses vírus eles têm uma maior especificidade por um tipo de tecido. Então, quando existe essa especificidade, esse envelope ele tende a se aderir com maior facilidade nesse tecido-alvo. Então, é isso que eu quis dizer. Ah, tá, obrigada. Ué, nada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? Bom, então, sobre a parte polimérica que forma esse vírus, a gente tem os capsídeos, né? Como eu disse, eles ajudam ali na questão da proteção
E simetria, essa simetria ela também vai auxiliar na questão da adesão desse vírus ao tecido, ou seja, essa simetria ela está relacionada com o que eu falei da adesão ao tecido, ou seja, ao incorporamento do material genético pela célula hospedeira, tá? Então, essa simetria, que são os capsídeos aqui que formam esse vírus, eles podem ser ou helicoidais, ou seja, em formato de hélice, ou eles podem ser isoméricos, tá? O helicoidal, no caso, seria esse daqui, ele forma tipo uma hélicezinha, né? Tem essa cabecinha, esse parece estilo bacteriófago, né? O isomérico é esse daqui, e os complexos são variados. Tem um exemplo aqui, mas são variados. Então, essa é a morfologia geral. Aqui é para a gente ter uma ideia do vírus helicoidal. Então, ele é formado aqui numa estrutura em hélice, né? Lembra ali o formato do DNA, por exemplo. Então, a gente tem como um vírus helicoidal o vírus do Ebola. Isso é importante, né? Imagina você fazendo reconhecimento de uma pandemia de Ebola da vida. Então, você consegue identificar justamente coletando o material dessa pessoa e identificando através de microscópio, né? De microscópio eletrônico, que você consegue ampliar bastante essa imagem e aí identifica o formato do vírus que você está trabalhando. Então, você tem vírus isométricos, esse é um exemplo, costumam ser maiores nesse caso aqui. Então, esse exemplo aqui é de um mastadenovírus, é um outro grupo viral. E esses aqui que caem muito em prova. Esses são muito comuns em vestibular, inclusive, que são os bacteriófagos, né? Então, tá aqui, o bacteriófago é um vírus complexo. Então, você tem uma cápsula viral, onde o material genético fica aqui dentro. Tem um corpo de inoculação, né? Esse corpo de inoculação é justamente o local por onde esse material genético vai sair e vai se aderir à célula hospedeira, né? O bacteriófago em si, né? Lembrando que isso aqui infecta a bactéria, né? O bacteriófago em si, ele não entra na célula hospedeira. O que vai entrar na célula hospedeira é o material genético que está dentro dele, tá? Então, ele funciona como meio que uma nave espacial aqui, protetora, e tem esses ganchos assim, né? Essas perninhas aqui, e tem uma alta chance de aderência na célula hospedeira, e quando ela se adere, essa parte aqui, né? Tem uns ganchinhos aqui chamados de PIN. Eles, então, grudam na célula e depositam o material genético e depois são degradados. Para que esse bacteriófago, ele tem aqui, ó, 65 nanômetros. Ele é bem pequenininho. Tá? Existe uma imagem aqui, ó, bem parecida com uma microscopia eletrônica, mostrando a injeção aqui do material genético numa célula hospedeira, né, e depositando ali o seu material. Foi, galera? Ô, Rômulo, Diga. você disse naquela aula de... Ih, até esqueci o tópico da aula, mas é esse vírus que entra e modifica o DNA quando precisa, tipo... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Rômulo, você tá mudo. Tá sem microfone. Você tá mutado. Perdão, galera, desculpa. Foi na aula de biotecnologia, não foi que eu falei sobre isso? Foi, é isso. Aí você falou que o vírus pode ser usado para entrar e modificar o DNA da pessoa para poder produzir, por exemplo, insulina, alguma coisa. Seria esse vírus Arrasou, arrasou, é isso aí. É esse vírus aí que costuma causar isso. Ah, beleza. Então agora São faz os muito mais sentido na minha bacteriófagos. cabeça.
Show, é isso aí. Bacteriófago cai muito justamente para poder falar sobre isso, modificação genética em biotecnologia, ele é usado também para poder falar sobre, vamos lá, a evolução de bactérias, porque como ele faz modificação do material genético de bactérias, ele também é um dos fatores que causa resistência bacteriana, então é bem comum esse tipo, quando se trata de vírus, né, desse tipo de exercício, eles cobrarem bacteriófago. Beleza? Então, Beleza. a gente tem aqui, na morfologia geral ainda, os tipos de ácidos nucleicos que vocês podem encontrar em vírus. Então, você pode encontrar DNA de fita simples, que não é uma coisa comum quando você pensa em ser humano, né? A gente encontra DNA de fita dupla e RNA de fita simples. Mas vírus, você encontra qualquer coisa, você encontra DNA de fita simples, DNA de fita dupla, RNA de fita simples, RNA de fita dupla, você pode encontrar tudo isso, tá? Então, imagina a quantidade de tipos de vírus que existem justamente por você ter o dobro de quantidade de materiais genéticos, de tipos de materiais genéticos que eles podem levar. Beleza? Bom, o envelope. Lembra que eu falei para vocês, agora há pouco, que a gente tem vírus que são envelopados e não envelopados? Então, aqui a gente tem uma imagem que vai justamente mostrar o que eu queria falar, né? Que é a função do envelope. Então, além de proteger, ele tem essa capacidade de adsorção. A adsorção é a capacidade de interação entre o envelope e a membrana plasmática para liberar o material viral dentro da célula hospedeira. Então, isso a gente vai chamar de adsorção. Show? É isso que é bem característico no coronavírus, né? É um envelope muito bem revestido, um envelope com várias proteínas na sua superfície, que tem uma capacidade que, eu não sei se vocês já viram, é tipo uma tríadezinha, né? São 3 proteínas que formam uma proteína central de conexão com a célula hospedeira e aumenta muito a capacidade de adsorção. Então, a chance disso cair no vestibular é absurda, tá? É muito grande falar sobre as etapas na infecção viral, justamente pelo que a gente está vivendo, que é uma coisa, né, única. Então, essa adsorção é a primeira etapa, beleza? Isso é causado por vírus envelopados. Rômulo, Pode falar. você pode repetir essa questão da absorção, por favor? A adsorção é a capacidade, né, de um vírus envelopado de interagir com a membrana plasmática hospedeira, permitindo a entrada do material genético viral. Isso a gente vai chamar de adsorção, que é a primeira etapa da infecção viral por uma estrutura envelopada. Beleza? Beleza, valeu. Show. Muito bem. Então, é isso. Aqui está com outras palavras, mas é exatamente o que eu falei para vocês. Romulo, Diga. eu não entendi ainda a diferença do envelope para o capsídeo. O capsídeo é a estrutura proteica que forma o envoltório principal do material genético viral. Então, a estrutura mais simples que um vírus pode ter é um capsídeo. Alguns vão conseguir desenvolver envelope, né? E aí ele vai ter uma dupla proteção. Agora, o mínimo que uma estrutura viral possui para o seu material genético é o capsídeo. É aquelas proteínas, né, que vão juntas formar ali aquela estrutura polimérica. Então, isso é o mínimo que o vírus pode ter para poder ser liberado, para poder infectar uma célula hospedeira.
O envelope é uma estrutura extra. Digamos que nos seres vivos, a gente tem membrana plasmática como o fundamental, né, para se ter uma célula. Agora, em plantas, além da membrana plasmática, você ainda tem uma estrutura extra, que é a parede celular. Então, eu vou tentar fazer uma analogia básica aí. Eu tenho células animais que têm membrana plasmática, eu tenho células vegetais que têm membrana plasmática e parede celular. Eu preciso da parede celular nos seres vivos? Não, depende do grupo, né? Então, vão ter estruturas virais que vão, tipo, no seu processo evolutivo, eles vão conseguir desenvolver esse envelope, né? Esse envelope demonstra o que para a gente? Demonstra que há uma necessidade, são vírus que devem ter uma especificidade maior nas suas proteínas, então causam respostas imunológicas mais rápidas e os vírus conseguem eliminar eles mais facilmente. Então, foram selecionados, né, os vírus que tinham envelope para poder proteger as suas proteínas do sistema imunológico do hospedeiro. No caso dos vírus que não são envelopados, provavelmente são vírus que passam despercebidos. São vírus menores, passam despercebidos com maior facilidade pelo sistema imunológico e conseguem infectar as células hospedeiras. Então, não houve uma necessidade de envelopamento, porque o envelopamento, você vai gastar mais energia da célula viral, da célula hospedeira, não falei errado. Então, você gasta mais energia da célula hospedeira para poder construir esse vírus, porque ele tem uma estrutura extra, além do capsídeo, ele tem um envelope, né? E isso vai fazer com que você demore mais para construir esse vírus. Então, a taxa de transmissão, a taxa de multiplicação viral, ela pode acabar sendo comprometida. O que é mais fácil fazer, um capsídeo ou um envelopamento? O capsídeo eu vou ter que ter em todos, né? Então, gasta mais energia, leva mais tempo fazer os envelopados, mas, em compensação, são estruturas mais resistentes. Então, você tem que mensurar qual é o custo-benefício dos dois, dependendo do tipo de vírus que você carrega. Ficou um pouco melhor assim? Aham, faz sentido. Entendi, sim. Beleza. Isso que você me falou agora, essa pergunta, ela seria uma ótima questão de prova. Por que eu tenho vírus que são envelopados e não envelopados? Tudo bem. Tipo, tem que falar de seleção natural, você tem que falar de especificidade, de viral, enfim, é uma questão bonita, complicada. Mas Beleza? assim, eu posso ter um vírus que causa uma doença que ele pode ser tanto capsulado quanto ter o envelope, tipo, separado, sabe? Tem vírus que causam, sei lá, AIDS, que uma parte deles é capsulado, outra é envelopado, ou tipo, não, tem que ser no geral mesmo. Entendeu? Entendi sim, Nara. Eles costumam se comportar de uma forma só, tá? Ah, tá bom. Cada um deles tem um processo evolutivo que leva a um direcionamento único desse grupo. Então, tende a haver uma uniformidade. Quando você passa a ver um vírus desse se comportando de outra maneira, eu posso ter um vírus que não era envelopado e começou a se... Houve uma mutação no material genético dele, onde ele começou a desenvolver envelopamento. É possível. Mas aí eu não vou considerar ele mais como o mesmo cara, você entende? Aí ele começa a gerar outros vírus daquele tipo, ele começa a formar um novo grupo viral. Até porque ele vai ser bem mais forte, né? Porque aí você agora tem um comportamento diferenciado. Eu não sei mais se esse vírus vai se comportar como o anterior. Se o envelopado e não envelopado se comportam igual. Pensa eu vou voltar para a questão do Covid, eu vou encher o saco de vocês com isso, porque a chance de isso cair em prova é 100%, né, praticamente. Então, eu vou colocar 99,9 só para respeitar as leis científicas, ok? Para ser ciência, a gente não pode dizer que é 100%. Mas vamos dizer, né, no caso do Covid, ou do SARS-CoV, você não tem só um, né?
Você não teve só o Covid-19, você teve alguns grupos até chegar ao Covid-19. Você teve um que se estabeleceu no Oriente Médio, você teve outro que já tinha sido identificado, na China há mais tempo, só que com outro tipo de manifestação, então era outro grupo viral, mas que tem uma evolução, ou seja, existem trechos de DNA que são comuns. Por isso, o termo SARS-CoV permanece, né? Então, a base deles é a mesma. Então, é isso que eu estou querendo te mostrar. Se um vírus não envelopado passa a ser envelopado em algum momento, então, na verdade, você está criando um novo grupo viral. É isso que está acontecendo. Ficou Beleza, claro? entendi. Aham. Obrigada. Show. Ô, Rômulo, desculpa. Só pra eu... Fala. Geralmente o envelope é quando o vírus tem alguma especialização, é isso? Não, o envelope, eu não sei se travou para você. Eu vou voltar aqui, galera, rapidinho, só para ela ver a diferença ali do envelopamento. Envelope é essa estrutura que você vê aqui por fora do capsídeo. Então, o capsídeo ele fica imerso dentro do envelope. É como se eu tivesse uma célula guardando o capsídeo, entendeu? E se você não tiver essa estrutura, ele tiver solto o capsídeo, aí a gente vai chamar isso de vírion. Ah, tá. Então não tem nada a ver com a especialização, né? Entendi. Beleza? Bom, então aqui o envelope viral, né? Que a gente repara aqui que a gente tem glicoproteínas. Então ela seria análoga ao que a gente tem na nossa membrana plasmática. Alguém sabe me dizer? Glicocálice? Perfeito, arrasou. Isso aí. Então a gente encontra aqui, né, essa membrana que forma o envelope, o glicocálix. Então isso dá uma aparência mais de célula, né? E o vírus lá dentro para poder ser protegido. Beleza? Isso daqui, inclusive, lembra muito o coronavírus. Porém, as proteínas não são proteínas simples. São tríades que formam, né? E aí, ó, você reconhece o envelopamento, cada tipo de vírus que é carregado, cria um envelopamento, no caso de vírus que são envelopados, cria um tipo de envelopamento diferenciado. Você consegue identificar o vírus pelas glicoproteínas que existem sobre o envelope, né? Então, eu não preciso retirar o vírus lá de dentro para identificar quem é aquele vírus. Eu consigo identificar pelas glicoproteínas que estão imersas na sua membrana, no seu envelope, no caso, né? Muito bem. Então, como eu faço a classificação desses vírus? Então, vamos lá. De acordo com a natureza, né, do ácido nucleico viral, a gente pode ter vírus de DNA, vírus de RNA. Podem ser tanto de fita simples ou de fita dupla em ambos os materiais genéticos. Podem ser envelopados ou não envelopados em ambos os materiais genéticos. Ficou claro isso? Rômulo, pode fazer uma pergunta desse negócio de envelope? Falar? É só porque, tipo assim, as vacinas, elas são produzidas a partir desse envelope viral, né? Então, assim, dá para afirmar que os vírus que são encapsulados e não tem esse envelope são mais virulentos por a gente não achar, tipo, um trecho específico para ter uma vacina? Sara, adorei a tua pergunta, mas faz de novo com calma para mim. Assim, a relação de vacina com o envelope. Porque eu não sei se é isso mesmo, mas a vacina, ela é produzida a partir do envelope viral. Aí, se tiver certo o que eu estou falando, então os vírus encapsulados que não têm o envelope são mais virulentos por a gente não conseguir tipo, fazer um mapeamento genético, uma coisa relacionada a isso. Adorei a tua pergunta, mas vamos tomar alguns cuidados na hora de fazer essa afirmação. Você tem aí, por exemplo, vou voltar. No caso do coronavírus, a virulência dele é absurda, muito grande. Eu preciso definir com vocês o que é virulência.
que significa virulência? Virulência é a capacidade de multiplicação viral, né? É a capacidade de você produzir muitos vírus e, com isso, uma alta taxa de transmissão viral. Bom, esse sempre foi o nosso problema maior, né? Quanto a essa doença que está acontecendo agora. A taxa de transmissão viral. Isso sempre foi claro para todo mundo desde o início. Por isso, o problema da pandemia, né? Porque se você tem vírus que são muito virulentos, então a chance da população disseminar essa doença é absurda. Não necessariamente isso está relacionado com a gravidade que a doença manifesta no corpo. Então, a gente pode ter um vírus muito virulento e que desenvolvam sintomas que não sejam tão graves. Você pode ter vírus que são virulentos e que também causam sintomas muito graves. Mas eu vou tentar voltar para a resposta que ela me pediu. O que eu quero dizer é o seguinte, eu posso afirmar que um vírus envelopado, ele vai ser ou mais ou menos virulento do que um que não é envelopado? Não posso afirmar isso. Eu posso ter vírus que são envelopados que têm uma alta taxa de virulência, eu posso ter vírus que não são envelopados e também têm uma alta taxa de virulência. Tá? Então, eu não posso definir isso como padrão, como causa e consequência. Porém, eu posso dizer para você que vírus que não são envelopados, eles costumam a ter alta taxa de virulência. Mas eu não posso dizer que isso é o determinante, entendeu? Porque eu tenho vírus que são envelopados e também têm alta virulência, podem ter alta virulência, como o próprio Covid, que é um vírus envelopado. Beleza? Deu para entender isso ou não? Entendi, eu tava confundindo isso, mas entendi. Obrigada. Show. Bom, então a gente tem aqui grupos virais, não envelopados e envelopados. Repare que os tamanhos são variados, então eu tenho não envelopados pequenos, como o parvovírus, né, de fita dupla de DNA. Você tem aqui esse iridovírus, que é muito maior, uma estrutura polimérica absurda, assim como você também vai encontrar vírus envelopados pequenos e vírus envelopados grandes, né? Aqui ele colocou um envelopado de 100 nanômetros, é pequeno, né? A gente viu nos primeiros slides que tem vírus aí envelopados que chegam a 300 nanômetros. O do Covid, inclusive, é maior do que esse daqui do herpes, né? Da herpes, que é um vírus muito comum nas pessoas, né? O vírus da herpes labial, que pode estar ativo ou não no corpo, mas o contato é de quase 100% entre as pessoas. Bom, a gente estava falando sobre vírus de DNA, né? Então, alguns vírus de RNA. Eu vou falar sobre os principais aqui, beleza? Então, a gente tem os não envelopados. Aqui o maior aqui não envelopado tem 100 nanômetros. Costumam ser menores do que os envelopados. Isso é um fato, beleza? Em relação a tamanho. Mas aqui a gente, inclusive, tem o coronavírus no meio deles. Repara que ele tem mais ou menos ali 200 nanômetros, que é próximo do tamanho do retrovírus, que é o vírus da AIDS, né? Ambos são materiais genéticos que possuem RNA dentro do seu envoltório, né? Então, a gente encontra aqui alguns deles, beleza? Então, tem o vírus da raiva, tem o corona, tem o retro e assim por diante. Tem o vírus que infectam as aves, né? Muito bem. Ali era mais a critério de curiosidade, né? E aí a gente passa para uma outra parte. Eu estou sinalizando para vocês as partes que são muito importantes em prova. E essa daqui é uma parte muito importante
em prova de vestibular, ok? Que é estudar como é que se dá a multiplicação viral através de bacteriófagos. Então, a gente usa os bacteriófagos, que são os vírus que infectam bactérias, para estudar a multiplicação viral. E aí existem dois ciclos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Tá? Um não está isolado do outro, tá? O que eu quero dizer com isso? O vírus, ele costuma fazer ciclo lítico, beleza. Outros fazem ciclo lisogênico. O lisogênico, né? A gente tem assim, a célula que está ali sofrendo esse processo, ela permanece viva, enquanto o lítico, você tem a lise, ou seja, a morte dessa célula hospedeira. Só que assim, o ciclo lítico, ele vai acontecer e vai matar a célula. O ciclo lisogênico, ele mantém ela viva, mas nada impede que esse ciclo lítico, ele saia daqui e comece um ciclo lítico, tá? Então, não é uma coisa estática. O lítico é lítico porque acontece e morreu. Mas o lisogênico não necessariamente ele vai ser só lisogênico. Ele pode ir para o lítico e fazer o processo que leve à morte da célula, tá? Deu para entender a diferença entre os dois básicos? Depois eu vou falar de cada uma, mostrando a imagem. Se vocês entenderam, a gente vai para os estágios do ciclo lítico, que é o primeiro. Então, a primeira etapa é aquela que eu falei para vocês de adsorção. Lembra o que é adsorção? Fala comigo rapidinho aí. É a interação da célula com o vírus, né? Perfeito, é isso aí. E o vírus depositando seu material genético. Isso já é a segunda etapa, tá? Quando você fala é o contato do vírus com a célula, isso é a adsorção. É a capacidade de interação entre o tecido-alvo e o vírus. 2. Fez a adsorção, agora penetra. Então, o material genético é penetrado. Depois, você começa a introduzir o material genético do hospedeiro com o do vírus, para fazer a biossíntese, né, ou seja, a produção de proteínas virais. Posteriormente, maturação. Então, agora você começa a sintetizar as estruturas poliméricas que vão formar o vírus. E depois que tudo estiver formado, você faz a liberação desse material viral. Então, ó, essa imagem já mostra a primeira etapa concluída, que é a adsorção, né? Tem vários vírus, uma bactéria, e um já fez o processo de adsorção, ou seja, ele já fez a ancoragem nessa estrutura viral. Depois ele faz a penetração. Concluída a penetração, você começa a fazer biossíntese. Então, eu começo a construir partículas, né, pedaços que compõem o vírus ali dentro. Então, isso seria a biossíntese. Depois a gente faz maturação. Maturação é você começar, então, a pegar essas estruturas poliméricas e agregá-las, né? Pegar os pedaços e compor o vírus. Então, é como se você estivesse montando Lego ali dentro. Por fim, a gente tem a liberação. Então, a liberação, ela condiz com o rompimento, com a lise da célula, né? Então, a lise, a célula bacteriana é lisada, ela é quebrada e permite a saída dos novos bacteriófagos com a morte celular ali. Então, a célula teve que morrer para o processo lítico acontecer, ser finalizado. Então, de uma maneira geral, a gente tem isso aqui, né? Tem a ancoragem, tem a penetração, pós-penetrado, material bacteriano é quebrado, é fundido com o material genético do bacteriófago, é processado, né? Ou seja, sintetizado, e aí você tem a assimilação, também conhecida como maturação, e, por fim, lise celular ou liberação. Dúvidas sobre o ciclo lítico? Eu não entendi. A biossíntese seria o próprio corpo do hospedeiro por ter DNA do vírus incorporado.
reproduzindo ele? É isso aí. É o material, a agregação do material viral com o bacteriano, fazendo com que proteínas virais sejam produzidas. E aí no meu DNA, tipo, se eu fosse o hospedeiro, ficaria um DNA que não seria humano, né? Tipo, Seria parte dele, do hospedeiro, com parte viral. Aí produziria as duas coisas. ah, tá. E aí eu, tipo assim, o meu próprio corpo aumentaria a infecção. Exatamente. Ah, tá, entendi. Bom, curva de crescimento. Então você tem aqui número de partículas infectivas, ou seja, com capacidade de infectar novas células, pelo tempo em minutos. Então eu tenho a absorção acontecendo no tempo zero, tenho um tempo de 5 minutos para o processo de penetração, tenho um tempo aí de 20 minutos para a biossíntese e maturação, e tenho de 25 a 40, ou seja, mais 15 minutos, para a liberação do fago através da lise celular. Em 40 minutos, mais ou menos, em torno de 37 minutos, é o total para que você tenha maior capacidade de virulência, ou seja, liberação de partículas virais que vão infectar novas células. Então, repara como isso é muito rápido. Isso é muito rápido no caso do bacteriófago, tá? Cada vírus vai ter uma taxa de transmissão diferente. Quanto menor a curva, né, de produção viral, maior a sua virulência. Beleza? Rômulo, eu não entendi a maturação. Vamos lá. Maturação. Maturação é quando você pega aqueles pedaços virais que foram construídos e agrega, e junta. Seria esta etapa aqui, ó. Eu tenho pedaços, agreguei. Então, eu fiz a biossíntese, né? E agrego. Isso seria maturar. Agregar as Entendi. partes poliméricas. Tá bom. Beleza? Então é isso. No caso do Covid, as pessoas perguntam isso, né? Eu acabei de ser infectado por alguém. Eu já estou liberando esse vírus? Eu já estou infectando outras pessoas? Então, repara que aqui você levou 40 minutos para isso acontecer. Um bacteriófago, ou seja, numa bactéria. No corpo humano é um pouco mais complexo. Mas, se você teve o tempo de 40 minutos no contato do vírus com a célula, tá? Significa que em poucas horas você conseguiria, se a taxa de virulência do vírus for muito alta, em poucas horas, ou em minutos, digamos que em torno de 1 hora, 2 horas, você já teria capacidade com cargas virais pequenas, mas você já conseguiria transmitir esse vírus para novos indivíduos. Então, isso é algo relevante para a gente poder estudar. Se você entendeu o ciclo lítico, agora a gente precisa ir para a parte lisogênica. Porque geralmente um vírus, ele não faz uma coisa só. Ele faz as duas coisas. Só que quando ele entra no lítico, ele não volta mais, né? Porque ele mata a célula. Agora, o lisogênico, ele pode ficar fazendo isso por muito tempo. E repara que existe uma etapa comum aos dois tipos de ciclo, que é a de biossíntese, tá? Só que no caso do lisogênico, você teve a absorção, penetração e biossíntese que eram comuns. Ao invés de você maturar e liberar, você faz recombinação gênica, replica, e depois dessa replicação, você separa esse material.
Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que seria isso. O lítico é esse aqui que vocês viram, né, comigo, da esquerda. Então, adsorção, penetração. Penetrou, você faz a biossíntese, matura e libera. No outro, você vai fazer a adsorção, penetração normal, vai fazer recombinação gênica. Depois da recombinação gênica, você faz a duplicação. Depois dessa duplicação, você faz a separação do material genético viral e do hospedeiro, que é o que vai, então, voltar para cá, para a etapa de biossíntese. Bom, qual a importância do ciclo lisogênico, então, nisso? Alguém sabe me dizer? O ciclo lisogênico, ele serve para você ficar duplicando a carga viral. Ele é um multiplicador de carga viral. Olha só, você teve um vírus, infectou uma célula e liberou aqui, ó, 6 vírus. Então, é um exemplo tosco, tá? 1 libera 6. Se eu venho para o ciclo lisogênico e transformo essa célula em 2, então agora eu não tenho mais 6, eu tenho 12. Cara, a ideia? Então, o ciclo lisogênico, ele vai fazer com que você tenha uma multiplicação viral incubada muito maior do que aqueles vírus. Porque esses vírus que você está produzindo aqui, muitos vão ser mortos. Porque esses vírus vão sofrer a ação do sistema imune. Só que se eu fico fazendo o ciclo lisogênico e chega um ponto que eu libero vários vírus juntos, o sistema imune não consegue dar conta. Então, é justamente pelo ciclo lisogênico que a gente costuma pegar a doença pela primeira vez. Porque as células começam, é o que a gente chama de janela imunológica, vocês já ouviram falar disso, né? A janela imunológica é justamente o tempo que o vírus está incubado, ou seja, está no ciclo lisogênico, e que não está liberando muito vírus, até chegar ao ponto que as células vão ter tantas células infectadas que chega um ponto que elas começam a liberar tudo isso pelo ciclo lítico. E o sistema imunológico ele não consegue acompanhar na mesma velocidade. E aí a gente acaba sendo infectado pelo antígeno, né? E a doença começa a sobressair em relação ao nosso sistema imune. Beleza? Isso num primeiro contato. No segundo contato, o seu sistema imune já conhece aquilo ali, então ele age mais rápido, ele evita que a doença sobressaia, então você manifeste. Então você consegue fazer uma supressão, né, dos antígenos antes que ele se manifeste, ou manifeste sintomas clínicos, no caso, tá? Então o ciclo lisogênico é esse, que fica ali multiplicando o material genético viral nas células, né? Enquanto o ciclo lítico é aquele ciclo básico aonde o material genético ele vai se sintetizar novos vírus e vai ser liberado, mas a capacidade viral dele vai ser bem baixa, se comparado com o lisogênico. Ok? Lembrando que o lisogênico ele pode voltar para lítico, mas o lítico não pode voltar para lisogênico, porque a célula vai morrer. Mas todo lisogênico vai pro lítico. Todo lisogênico pode ir para lítico, não é que ele vá, mas ele pode ir. A intenção dele é justamente essa, para produzir novos vírus. O lítico pode ir para o lisogênico a partir do momento que ele entra no lítico e não termina, tá? Então ele entrou no... Todo mundo tem que entrar no lítico para fazer adsorção e penetração. Depois que faz isso, ou ele vai para o lisogênico e fica lá até numa taxa viral já estar bem saturada e ele volta para o lítico, ou ele permanece no lítico até o final e aí já era, mata a célula.
Mas eu não entendi. Qual seria a vantagem dele ficar só no lítico, de não liberar essa produção? Não, no lítico ele libera. Não, desculpa, no lisogênico. Bom, no lisogênico, a vantagem de você ficar no lisogênico é você aumentar a carga viral para sobressair, ou seja, para ganhar a defesa do corpo. Então vamos lá, são selecionados vírus que costumam ficar mais tempo no lisogênico, e aí esses grupos que ficam mais tempo no lisogênico, eles tendem a ganhar mais fácil do sistema imune. Os que vão para o ciclo lítico e libera tudo de uma vez, tendem a ter maior resistência imunológica, ou seja, o sistema imunológico ganha dele mais fácil, porque ele não se multiplicou tanto, você entende? Entendi. Beleza. Mas Ô, também o contato Pode dele falar. é bem menor, né? O tempo dele é bem menor. Não, o contato no lisogênico, o contato dele é bem menor, não? Tipo, com o corpo. Como assim, contato com o corpo do vírus? Isso, porque, tipo, ele tá preso numa única célula, né? Na verdade, você tem várias células suas que estão contaminadas, ou seja, que são infectadas, mas que não estão manifestando a doença em si, né? Então, você pode ter ali, o vírus da AIDS é um desses. A pessoa contrai AIDS com 25 anos e só manifesta AIDS com 30. Porque você tem um período de incubação muito grande. E o período de incubação é justamente o ciclo lisogênico da doença. Então, ele está com o vírus dentro das células, com material genético viral, porém ele ainda não está se manifestando porque é um vírus que foi selecionado ao longo da evolução dessa maneira. Quando ele começa a entrar no ciclo lítico, ele sai do lisogênico, ele já está com tanta célula infectada que quando ele entrar no ciclo lítico vai virar uma cascata, vai ser estilo uma bola de neve absurda, que vai vir uma atrás da outra, e não tem como você conseguir neutralizar essa carga viral, porque as suas células estão basicamente todas, né, ou muitas, estão infectadas. Quando é um ciclo lítico, ela vem, produz vírus e libera, vem, produz vírus e libera. Então, a gente sabe onde atacar, o sistema imune sabe onde tem que ir e fazer a defesa do corpo. Por mais que você pegue a doença, mas depois você cria células de memória e não pega a doença de novo. Numa incubação viral do ciclo lisogênico, vírus que tem essa capacidade lisogênica absurda, você pode ficar com essa doença com a janela imunológica ali, que é o tempo de você responder a uma doença muito grande. Quanto maior o tempo que você tem de uma janela imunológica, mais difícil fica, porque enquanto você está esperando para reconhecer a doença está se multiplicando dentro do teu corpo. Então, isso afeta bastante. Beleza? Entendi, sim. Eu acho que alguém mandou mensagem, alguém falou alguma coisa, não? Alguém tinha perguntado Eu mais ia, alguma coisa? Fala, Milena. eu ia perguntar, tem uns vírus, tipo coronavírus, que sofrem mutação muito rápida. Então a mutação ocorreria no ciclo lisogênico? Então, a mutação ela vai acontecer na recombinação, né? Ou seja, na capacidade de multiplicação desse material viral. Então, sim, há uma maior tendência de você ter mutações no ciclo lisogênico do que no lítico, porque no lítico é só produzir o vírus e liberar ele. Ah, tá. Não é que eu não possa ter uma mutação no ciclo lítico, eu posso trocar o material genético ali na hora de fazer uma leitura. Eu faço uma leitura errada de um aminoácido e a proteína vira outra. Mas para você multiplicar isso, ou seja, para eu manter essa variação perpetuando, aí é o lisogênico que vai manter isso. Ah, tá, entendi. Beleza? Beleza, obrigada. Tá. Então vamos à transdução. A transdução é justamente isso que a gente está falando sobre
incorporar o material genético viral numa célula bacteriana. Então, transdução é o nome que eu dou para criar variabilidade genética em bactérias através da introdução de um material viral. Então, o bacteriófago faz a adsorção, libera, faz penetração, e aí há uma recombinação do material genético viral com bacteriano, beleza? E aí a gente tem um material bacteriano com carga bacteriana e viral. E aí, conforme essa bactéria se multiplica, ela multiplica a carga viral e bacteriana junto. Então, esse é o primeiro tipo de variabilidade genética causada em bactérias. A gente tem que saber que bactéria, ela só faz reprodução assexuada, né? Não tem reprodução sexuada, tem gameta. Ela faz divisão binária. Mas como é que eu tenho resistência de bactérias? Como é que eu tenho evolução bacteriana? Eu tenho evolução bacteriana justamente por esses eventos que eu estou mostrando para vocês. E um deles é causado pela transdução. Ou seja, o vírus é que causa isso. E é graças a isso aqui que a gente tem a biotecnologia, né? A biotecnologia é justamente você fazer recombinação gênica de bactéria com um pedaço de DNA que você queira amplificar. Então, por exemplo, eu quero produzir insulina. Eu pego o gene da insulina e coloco na bactéria. Assim como o vírus faz. E aí ele fica replicando a insulina. Eu quero aumentar a produção de etanol. Então eu vou lá, pego o gene do etanol, ponho em algumas bactérias e deixo ela replicando. Isso não deixa de ter uma transdução. Só que eu falo transdução, aí seria uma transdução artificial. Na transdução normal, né, é o bacteriófago que faz isso. Beleza? Bruno, Chega. não sei se já caiu vestibular, mas, tipo assim, a bactéria também tem uma. Eu não sei se é um RNA, que é uma proteína, sei lá, que é a Cas9, não tem? Que é justamente para impedir que o vírus faça isso tudo. Existe. A gente tem ali, bactéria, além do material genético normal, a gente tem o plasmídio, né? Que é um material genético menor que auxilia na questão da defesa da bactéria. Então, existe sim uma resistência da bactéria a isso. Porém, essa resistência, ela, assim, em relação a bactérias que são infectadas pelo bacteriófago, não costumam a impedir o processo. Até porque a transdução é um processo natural para a variabilidade dela. Então, acaba que essa resistência ela não funciona nesse contexto. Entendi, obrigada. Bom, então a multiplicação, né? No caso ali do vírus, né, animal, ou seja, quando eu não estou falando mais de bactéria, estou falando de vírus que hospeda animal. Então, etapas, muitas são comuns, né? A adsorção, penetração, aí você tem a descapsidação, ou seja, a perda do capsídeo, a biossíntese, dependendo do material genético que ele possui, e a maturação e liberação. Então, no caso de hospedeiro animal, a gente vai ter mais ou menos isso daqui. Então, capsídeo com ácido nucleico interno faz a adsorção. Capsídeo fica para o lado de fora, e aí você tem aqui a entrada do material genético. Beleza? Isso aqui a gente está falando de um vírus não encapsulado, tá? Em vírus encapsulado, né? Você tem a fusão, né? Ou seja, a adsorção primeiro aqui com a cápsula. Repara que como ela é muito bem recebida, e aí você faz, então, aqui a entrada do material genético, né? Você tem um dobramento dessa membrana plasmática, o incorporamento dela, e aí entra o capsídeo e libera o material genético. O capsídeo vai ser degradado. Isso é uma via, tá? Então, você tem essa via por fusão da membrana plasmática, ou você também tem a entrada por endocitose. O que seria endocitose? Endocitose é quando a membrana plasmática, né,
ela vai sofrer um processo de invaginação, então ela entra, ela se dobra e entra, e essas pontinhas que ficaram aqui para fora, elas se juntam. Quando elas se juntam, parte, né, vai formar a membrana plasmática externa de novo, e parte vai criar uma vesícula, aonde você vai estar englobando esse material viral, beleza? Então, você tem essa vesícula aqui, o vírus aqui, beleza? E aí depois você inverte novamente essa membrana e libera só o capsídeo, a vesícula vai ser degradada, tá? Então, fica só o endossoma e libera-se, então, a partícula libera o vírus e isso daqui é degradado, tá? O material genético vai ser englobado lá. Então, existem duas formas básicas para envelopado e uma forma básica para não envelopado. Ficou tranquilo aí? Bom, então aqui uma outra imagem para mostrar a penetração direta para vírus não envelopados. E aqui no caso, a gente está vendo uma indireta, porque é um envelopado, né? Ou seja, houve conexão das glicoproteínas com as glicoproteínas da membrana da célula hospedeira. E aqui você repara, então, a entrada direta do material genético, né? Essa segunda via aqui seria mais ou menos essa daqui, onde houve fusão, né? E é isso que a gente consegue reparar aqui dentro. Beleza? No caso da fagocitose, né, que é a endocitose que a gente falou, né, você tem, então, aqui a adsorção, e aí, com isso, a invaginação, liberando, então, essa vesícula interna, aonde tem o capsídeo livre, o capsídeo é quebrado, libera o material genético, e o lisossoma, então, vai fazer a degradação do capsídeo do envoltório. E isso é o que a gente vai chamar de descapsidação. Lembrando que o lisossomo carrega enzimas intracelulares digestivas, né? Então, ele é quem vai fazer a digestão desse material. Beleza? Posteriormente, né, da descapsidação, então a gente teve a adsorção, penetração, descapsidação e biossíntese. Então, tá aqui, ancoragem, penetração, descapsidação. E aí você começa a ter, então, a transição precoce tradução. Beleza? Lembrando, tradução é a produção de proteínas. Beleza? Então, você tem o material genético e a produção aqui de novos vírus. Depois disso, amplia-se material genético, amplia-se carga viral. Tá? Ainda nessa transição tardia. A transição tardia é aquilo que está sendo formado posteriormente. Então, eu formo uma, porém eu estou multiplicando material viral e eu estou fazendo novas amplificações que são chamadas de tardias. Tá? Bom, nisso você vai ter proteínas virais formadas, vírus formados, proteínas virais formadas, então eu tenho os vírus maduros. Esses vírus maduros, então, eles vão ser esses materiais, essas proteínazinhas, eles vão formar a cápsula. A cápsula, então, começa a deixar os vírus internos, então você está pegando esse material genético e colocando lá dentro, e aí você tem liberação. E aqui, então, eu tenho uma formação de um novo vírus pronto para poder infectar uma nova célula hospedeira. Beleza? Isso em relação ao material de DNA. Falta aqui o de RNA. Tranquilo ou não? Tranquilo. Bom, no caso do RNA, a primeira parte é toda igual, né? Ancoragem, penetração. A gente já falou os métodos de penetração para quando é de RNA, né? Então, faz a descapsidação. Lembra que nesse caso aqui, eu vou até voltar para vocês verem. O capsídeo não entra, só entra o material genético. É isso que ele está mostrando. Então, o capsídeo fica para o lado de fora e morre, né? No caso, degradado. Você tem replicação do RNA. Depois da replicação, você tem a tradução. Lembra que replicar é você aumentar o número de cópias. Traduzir é você transformar o RNA em proteínas.
Então, cada material genético em rosa produz suas proteínas virais. Depois que as proteínas virais foram formadas, elas formam capsídeos para englobar as cópias que foram formadas lá na replicação. Então, pós-replicado amadurece e faz liberação. A liberação acontece diretamente pela membrana, tá? Então, não necessariamente a célula hospedeira ela vai ser eliminada, ela vai ser morta, como você via no caso de um bacteriófago. Existe uma observação para retrovírus, que é um grupo viral que tem RNA, tá? Só que, além do RNA, ele tem uma enzima chamada de transcriptase reversa, está escrito aqui. Peraí, passei sem querer. Então, ele tem uma enzima chamada de transcriptase reversa, que depois que o vírus, né, ele entra na célula, tá? O material viral, ele tem essa enzima que transforma o RNA em DNA. Esse DNA que foi formado a partir do RNA, por conta da transcriptase reversa, ele faz uma transcrição reversa, né? Ou seja, se a transcrição é transformar DNA em RNA, a transcrição reversa é transformar RNA em DNA. Então, o DNA formado, ele vai ser ancorado no DNA hospedeiro e vai começar a trabalhar junto com o hospedeiro. Então, você vai ter um material de hospedeiro e viral que produz materiais do hospedeiro e do viral. Então, você começa a produzir vários RNAs do vírus e proteínas virais, tá? E aí, você tem amadurecimento, né? E, posteriormente, liberação do vírus. Então, o retrovírus, ele tem uma capacidade, né, muito perigosa, muito potencialmente agressiva, porque ele não produz proteínas do próprio vírus. Ele modifica o seu material genético para DNA para produzir novas proteínas que vão vir recombinadas. É como se eu tenho uma aula, vocês têm uma aula comigo aqui, e aí depois vocês pegassem essa aula e dessem uma aula para alguém. E aí essa pessoa que escutou a aula vai dar essa aula para outra pessoa. E pequenas modificações fossem feitas. Então a aula é a mesma, mas quem está transmitindo a aula é outra pessoa. Então a doença não é igual. Por isso não existe existe vacina para AIDS. Porque o vírus da AIDS, ele está se modificando a todo momento. Então em cada hospedeiro que tem a AIDS, tem uma AIDS que não é igual à AIDS do outro. Então assim, o vírus, ele se modifica. São pequenas modificações? São, mas são modificações significativas. Tá? Para que o corpo tenha uma resposta imunológica diferenciada em cada indivíduo que pega a doença. Ficou claro? Sim. Beleza. Então aqui, só para entender. Romulo. Pode falar quem está falando comigo. É a Milena. Fala, Milena. O coquetel, então, ele serviria para quê? O coquetel é para auxiliar na questão do seu sistema imune, porque o vírus da AIDS, ele ataca células do nosso sistema imunológico. Ele ataca as células linfocitárias do tipo T, tá? As TCD4. São as principais células que eles atacam. São células que auxiliam na sinalização de uma doença, né? Eles amplificam a sinalização. E aí eles acabam, né? Essas células aí, as estruturas virais da AIDS, eles infectam essas células e impedem que você amplifique o sistema imunológico para doenças. Tanto é que ninguém morre de AIDS. Você morre de doenças quaisquer, tipo um vírus da gripe qualquer, porque você não tem imunidade para ela. Você perde sua imunidade. Então, isso é um problema, né, causado pela doença. E aí, conclusão,
Eu me perdi na sua pergunta, desculpa. Pergunta de novo, cara. O coquetel, ele. Então, ele aí o serve- coquetel, ele serve justamente para isso. Ele vai fazer com que você tenha uma menor produção de células de defesa. E se você tem uma menor produção de células de defesa, então a imunidade vai cair de qualquer maneira. Mas se você diminui a produção de células de defesa, as células do vírus da AIDS não têm aonde se apoiar, não têm aonde infectar. Então você impede que a doença se desenvolva. Entendeu a ideia? Ah, eu achei que fosse ao contrário. Eu achei que ele aumentava o sistema de defesa para poder tentar combater as células do vírus, o vírus, né, da AIDS, que tentassem se instaurar. Mas ele diminui. Então a imunidade cai de qualquer jeito. Porque eu ouvi que com coquetel a qualidade de vida da pessoa melhora. Melhora muito. Mas se o sistema imune dela tá baixo de qualquer forma, por que melhoraria? Então, porque, vamos lá. Eu estou acabando com as células de defesa específica, com a célula de defesa específica da doença. E eu não estou acabando com as outras células de defesa. Porque assim, a gente não tem só linfócito T para garantir imunidade ao corpo. Você tem, porque isso seriam os granulócitos. Você tem os agranulócitos também. Né? Então eu tenho outros grupos de células, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, que vão contribuir nesse processo. Eu tenho células linfocitárias do tipo B, eu tenho células natural killer, eu tenho células, dendríticas, que vão fazer fagocitose. Então, eu dou mais espaço para essas células atuarem, ao invés simplesmente das células TCD4. Né? E se eu não estou amplificando a doença, porque se eu começo a infectar TCD4, mas quando o vírus começa a se proliferar, ele começa a se espalhar para outras células também. Então, se você reconhece a doença logo e começa a fazer uso de coquetéis, você diminui a capacidade de amplificação da doença. Então, assim, a qualidade da vida da pessoa melhora? Melhora. Vamos tomar cuidado com uma coisa. O sistema imune dela vai ficar fragilizado? Não, não vai ficar fragilizado. Eu só estou destruindo um grupo celular específico, entendeu? O grupo que o vírus quer infectar. Então, assim, você está destruindo um tipo de celular seu, porém é um tipo de celular seu que seria infectado de qualquer maneira, você entende? Entendi. Beleza. Espera aí. Bom, então a gente tem aqui a membrana plasmática, né? A liberação acontece, então, com o capsídeo formado. Há uma evaginação. Repare que as glicoproteínas são as glicoproteínas da membrana do hospedeiro. E isso daqui tem uma coisa interessante. Sabe me dizer qual a importância de eu ter um envelopamento de um vírus formado pela membrana plasmática da célula hospedeira? Porque quando ele entrar em contato com outra célula, tipo, ele não vai ser. Ele vai ser identificado? Ele vai ter uma maior dificuldade de ser identificado, ou seja, ele vai ter uma maior facilidade de passar por uma célula imune sem ser reconhecida, sistema imune sem ser reconhecida. Beleza? Beleza. Bom, vamos lá. Será que tem relação entre o vírus e o câncer? Será que existe isso ou não? Existe, né? Aqui justamente para a gente poder falar sobre isso. A teoria oncogênica. Então você tem aqui um material genético, tá? Onde existem regiões desse material genético. São regiões de proliferação celular. Então a gente vai chamar isso de proto-oncogênia. Então são regiões que contribuem para isso, e genes de repressão, tá? Repressão de quê?
Repressão dessas regiões oncogênicas. Ou seja, a gente tem regiões que protegem a gente dessas partes que têm alta taxa de proliferação celular, né? Porque a gente sabe que alta taxa de proliferação celular é igual a tumor. Então, você tem a expressão, formação de RNA mensageiro, e isso vai criar, então, um repressor, e nesse caso não tem câncer. Beleza? Muito bem. Agora, se eu tenho a introdução de material viral e vai, né, no caso ali, inibir a formação de repressores, né? Então, digamos que eu tive, nesse caso aqui, o promotor do vírus foi nesse lugar aqui e não foi afetado o gene repressor, então o repressor ele impede a formação de proteínas oncogênicas. Mas se você tiver aqui, né, um segundo momento de entrada de material viral no DNA do hospedeiro, onde você tem, né, uma modificação do gene que faz a repressão, né, do gene da oncogênese, então, nesse caso, você vai ter expressividade do gene da oncogênese, vai produzir RNA mensageiro, vai produzir proteínas para a divisão celular desenfreada. Resultado disso, tumor. Beleza? E aí, o resultado de tumores, câncer. Ok? Ok. Então, vírus oncogênicos, né? A gente tem alguns. Os vírus da herpes, herpes simplex, herpes do tipo do HPV, então são exemplos aí. Cepadinavírus, isso de vírus de DNA, não precisa decorar. No caso do RNA, você tem esse HTLV1, HTLV2, que são outros grupos virais que também têm capacidade oncogênica, não há necessidade de decorar. Infecções virais latentes ou lentas. Então, aqui, herpes labial, herpes zoster, que foi o que eu acabei de falar antes, né? São vírus que podem permanecer por muito tempo da célula hospedeira sem produzir infecção. A OMS diz que 80% da população do mundo é infectado por herpes labial. É o que a gente chama de sapinho, né? A galera tem medo aí, vai para beijar muita gente aí e acabar desenvolvendo um treco desse. Se a tua imunidade é baixa, pega esse treco. Se você tem problema de gastrite, diminui a imunidade, pega, também desenvolve. A herpes pode estar na tua boca, provavelmente está, e não se manifesta porque a gente fica a todo momento inibindo. E quando não inibe, quando não manifesta, a gente vai chamar isso de uma infecção latente. No caso do HIV, é uma infecção lenta, né? Lembra que eu falei para você que pode durar anos, né? O tempo ali, a janela imunológica para manifestação. Então, é um exemplo de infecção viral lenta. Aí, prions ou prions, eu falei disso no início da aula, né? Então, são partículas proteicas, né, do vírus e que podem alterar os ácidos nucleicos da célula hospedeira para produzir novas proteínas virais. Elas são muito novas, recentes, assim, papo de 10 anos que descobriram isso. Tá? Então, não é só RNA e DNA que causa problemas em célula hospedeira. Partículas proteicas virais podem causar isso. Beleza? Então, você pode estar infectado, não ter DNA e RNA viral, mas ter uma proteína que está causando isso. Então, o nível de especificidade é muito grande. Beleza? Então, esse é um exemplo. A gente ainda tem os viroides, são pedaços de RNA de fita simples, tá? Podem ser muito pequenininhos, podem ser circulares. Nesse caso aqui, causa problemas em plantas, tá? Não tem capsídeo. Também é um tipo de estrutura viral que você pode encontrar infectando células hospedeiras. Então, a gente tem os prions, ou prions, a gente tem os viroides. Então, dá para ver aqui, ó, estruturas virais. A gente tem os virusoides, tá? Os virusoides também são formados por RNA de fita simples, tá? Geralmente associado à planta. E aí, nesse caso aqui, você tem a dependência para a multiplicação viral desse hospedeiro, beleza?
Muito bem. Aqui é só para mostrar para vocês como é que se dá a multiplicação viral através de bacteriófagos. Então, eu quero saber o quanto um bacteriófago tem quanto ele é virulento, o quanto ele se multiplica. Então, eu vou estudar através aqui, isso aqui é uma placa de Petri com uma geleia, né? Um gel de agarose, que a gente chama. Você vai estudar muito isso na medicina, meu Deus. Então, vocês têm um gel de agarose, que é um gel rico em glicose, né? No caso, agarose, para poder, é uma substância nutritiva que as bactérias crescem muito rápido. E aí vocês veem aqui quanto um vírus consegue se multiplicar junto com a bactéria. Tá? Então, são placas virais formadas pelos bacteriófagos, que são os vírus, porém, você está vendo isso através das bactérias infectadas. Né? Outra forma de você identificar o vírus é através de cultivo de vírus em animais, né? Porque os animais são hospedeiros desses vírus, então você consegue ver a capacidade de virulência e como ele comporta através dos animais, porque você sabe que o vírus sozinho ele não tem metabolismo próprio. Tá? Outra forma que você tem é através de embriões, né? Então você pode fazer inoculação aqui, ou no saco vitelínico, ou na parte amniótica, né? Ou você pode colocar no córion, ou no alantoide, e ver como é que responde, como é que é a resposta do embrião contra esse vírus. Então, é uma forma que você tem também de cultivar vírus através do desenvolvimento embrionário. Muito bem. Então, em relação às células, né? Você tem aqui, então, através desses cultivos celulares, a gente tem aqui um tubo de ensaio, onde eu tenho o tratamento de tecidos com enzima. E aí você repara que nesse processo, você tem aqui uma suspensão de células no meio de cultura e a formação de camadas e células transformadas por conta da mistura com material genético viral. E aí você começa a ter modificação também. É uma forma que você pode fazer em laboratório para poder identificar um determinado vírus. Então eu coloco ele junto com determinados tecidos e enzimas para poder proliferar, tá? E aí no final eu tenho uma multiplicação dessas camadas e aí eu consigo reconhecer o vírus com maior facilidade. Então é uma outra técnica que é usada só para vocês entenderem como é que se faz reconhecimento viral em laboratório. Então aqui a gente tem uma monocamada celular de camundongo não infectada e aqui ó, uma célula de camundongo transformada em 24 horas após uma infecção viral. Então, repara que é uma modificação absurda desse tecido aqui para esse tecido aqui infectado. Tá? A gente vai chamar isso de efeito citopático, infecção direta. Tá? Uma outra forma é a identificação viral através de microscopia, geralmente microscopia eletrônica. Por microscópio óptico, só se você for ver o efeito, né? Então, aqui o microscópio óptico, eu consigo olhar. Eu olho esse tecido e esse e vejo o efeito do vírus. Eu não vejo o vírus, né? Mas eu posso usar um microscópio eletrônico que vai amplificar para eu ver o vírus, que é aquela imagem, a primeira imagem que eu mostrei para vocês sobre o ebola. Tá? Outra forma que você pode identificar através da aglutinação, né? Então, o vírus ele pode, por exemplo, atacar as células sanguíneas e aglutinar, ou seja, juntar todas elas e perder o seu efeito. Então, essa é uma maneira que você também pode ter para identificar vírus. Métodos sorológicos, aqui é só para você entender como é que eu posso estudar, como é que eu posso identificar vírus, tá? Uma outra ideia é o sorológico, é esse que a galera faz teste rápido para o vírus do Covid. Então você tem aqui, só que não é por imunofluorescência, né? É aquele tipo de teste de gravidez. Você tem lá o anticorpo, né? E esse anticorpo é o anticorpo do vírus, que específico que você quer estudar. E aí, se o vírus se liga ali, né? Aí ele emite essa proteína, que ela vai emitir ela vai disparar elétrons. Então ele emite uma energia e aí você vê essa fluorescência. Se por acaso o vírus específico daquele anticorpo ele parar ali. Se por acaso ele não parar, ele não vai emitir nada, tá? Então é isso que acontece.
Você pode fazer dessa maneira, ou você pode colocar, então, uma outra proteína associada ao vírus aqui, que se ele se liga, ele emite essa fluorescência. Ok? Aqui, imunoensaios enzimáticos, que é muito parecido com o anterior, tá? Também é uma coisa sorológica. Ou seja, você tem um antígeno, uma proteína aqui. Essa proteína, então, ela tem uma especificidade maior a esse antígeno, no caso é o vírus, né? Quando ele se liga, então, você vai ter aqui uma coloração diferenciada. Se não tiver o antígeno, ela não se liga e não emite coloração nenhuma. Se tiver o antígeno, ela se liga, a enzima quebra isso e emite a cor. E aí você consegue saber quando tem o vírus e quando tem o vírus e quando não tem o vírus. Isso aqui é mais específico ainda. É fixação de complemento. Ou seja, tentando resumir isso para vocês. Eu tenho lá, por exemplo, a célula, uma hemácia. Aí você tem uma proteína e um complemento de uma proteína. Complemento seria uma coproteína que se liga à proteína que você quer estudar. E aí, ela só vai reagir com a hemácia se houver o complemento. Se não houver o complemento, ela não reage. Mas assim, eu estou explicando isso para vocês, mas fixação de complemento não vai cair em vestibular. Tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Eu só queria que vocês entendessem quais são os métodos que são possíveis de identificação viral. Esse aqui, ó, pode ser que caia em vestibular, que é o PCR. Mas eu já expliquei PCR para vocês na aula de biotecnologia. Então, lembra que é aquela técnica de duplicação de material genético. Então, eu tenho lá um DNA, fita dupla, e aí eu duplico esse DNA várias vezes. E aí fica mais fácil você reconhecer um trecho pequenininho de DNA do vírus que você não conhecia. Essa é a técnica que hoje a gente consegue falar com certeza a pessoa teve coronavírus ou não. É a única técnica que te dá 100% de exatidão. Bom, aqui a gente tem doenças virais de pele. Então, a gente tem o papilomavírus, por exemplo, que são verrugas, o vírus da AIDS, a varíola, né, até então erradicada, tem a varicela herpes zoster, passadas muito por animais, galera que gosta de mexer com animal, que não é bem tratado, herpes simples, a do lábio, por exemplo, o sarampo e a rubéola. Então, são exemplos de doenças virais aí que vocês podem acabar sendo cobradas, tá? Tem a raiva, né, que também tem outros animais envolvidos aí, e a poliomielite, por exemplo, que aqui, nesse caso, acometem o sistema nervoso. Em relação ao cardiovascular e linfático, a gente tem alguns aqui, como a mononucleose infecciosa, é um exemplo. Também não costuma cair em prova. Nesse caso aqui, vai atuar nas células do sistema sanguíneo. A gente tem febres hemorrágicas, virais, são clássicas. Então, por exemplo, febre amarela, dengue, são exemplos. Né? A dengue hemorrágica é o pior deles, né? A gente tem antavirose. Então, também não costuma cair em prova. Em relação a doenças virais do sistema respiratório, não tem aqui o coronavírus, mas é o que eu acho que vai cair no vestibular, óbvio, né? Mas a gente tem resfriado comum, a gente tem pneumonia viral, a gente tem o influenza, tá? O H1N1, são todos exemplos. Do sistema digestivo, a gente tem cachumba, a gente tem esse CMV, não costuma cair muito, hepatite e gastroenterite viral. Do sistema reprodutor, a gente tem herpes genital, tá? Herpes genital também costuma ser HPV, verrugas genitais e AIDS. E é isso. Eu acabei passando 10 minutos, eu tentei agora, nesse finalzinho, só exemplificar os tipos de vírus que a gente possui aí, beleza? Mas
Foi bem profundo. Ficou alguma dúvida? Não? Tainá, você não falou nem um oi comigo hoje. É porque eu acho muito difícil essa parte. Eu tô muito concentrada aqui nas anotações. Se eu parar pra falar alguma coisa, eu vou me perder tudo. Cara, essa parte ela é difícil, e além dela ser difícil, ela é uma questão que está muito cobiçada para o vestibular esse ano. Então, assim, total carinho e atenção às questões que vierem para vocês fazerem. Tirem o máximo de dúvidas com a Kemily no momento lá da parte prática. E, se possível, se quiserem também, pode vir falar comigo sem problema nenhum. Vou fazer essa parte dos exercícios com muito carinho para vocês. E assim, saibam que é uma aula que eu estou dando com alto índice de cobrança para o próximo vestibular, que a gente ainda não tem uma data, mas em relação ao conteúdo, todo mundo está apostando nisso, né? Então, a ideia do vestibular é essa, né? É trazer coisas contextualizadas com o que nós vivemos. Por mais que não se saiba tanto sobre o vírus, né, o coronavírus, a reação, a resposta imune, mas já tem muito material produzido e tem coisas que são comuns a todos eles. Né? Então, classificar, saber como é que ele é, a maneira de infecção, tipo de ciclo lisogênico e lítico, cara, é bem alta a chance de cair. Então, estudem isso, tipos virais que são parecidos, então outros vírus, entrada de encapsulado, não encapsulado, pode cair numa prova específica da UERJ, por exemplo, pode cair numa prova específica de medicina particular. Então fica essa minha dica para vocês. Eu peço desculpa, passei aí 12 minutos, mas era uma aula pesada, tá? São 60 slides, vejam isso com carinho, revejam a aula se for necessário, e eu fico à disposição de vocês aqui para qualquer dúvida, beleza? É isso, e até semana que vem. Beleza, galera? Beijinho para vocês. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Valeu.